Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar o seminário referente ao modelo de avaliação de marcas, a parte conceitual que explica a avaliação que os consumidores fazem da marca, e o nosso objeto de estudo será a maior rede de fast food do século XXI, o McDonald's. Pode passar, Bru. Antes de começarmos, é de extrema importância a gente contextualizar alguns conceitos. Primeiro, é a ferramenta do Brand Asset Evaluator. Ela foi criada pela agência de propaganda Young and Rubicam, eu acho que é assim que se pronuncia, e ela é uma metodologia de análise estratégica de marcas. O BAV, como muitas pessoas se referem, ela oferece medidas comparativas de brand equity de milhares de marcas em 4 pilares: diferenciação potencial, relevância, estima e conhecimento. Seguindo a linha de raciocínio, nós temos o nosso objeto de estudo, que é o McDonald's. A estratégia da empresa, além de um posicionamento complementar entre segmentação, experimentação, adaptação e inovação, ela é a primeira rede de fast food aqui no Brasil e podemos dizer também que é uma das mais conhecidas. Desse modo, nós vamos analisar a marca desenvolvendo questionamentos e conclusões a partir de 4 atributos do BAV. E sem mais delongas, vamos lá, pode passar, Bruno. A diferenciação potencial, ela é o primeiro pilar do BAV e ela define o grau em que a marca ela é vista como diferente, entre as suas concorrentes, e ela também mede a percepção da tendência de valorização e liderança. Juntamente com a relevância, que o Luiz aí explicar posteriormente, ela determina a força da empresa, sendo um indicador primordial para previsões de crescimentos futuros. Um conceito que vai ser abordado aqui no seminário hoje, a todo momento, é o de brand, que significa, a grosso modo, o poder de uma marca, e é essa ferramenta que cria estruturas mentais que geram gatilhos no consumidor, que acabam fazendo com que ele organize o seu conhecimento sobre os produtos de modo a tornar a sua tomada de decisão mais clara, O brand equity, ele é definido também como valor agregado atribuído a bens e serviços, e esse valor ele pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca. Definindo esses conceitos, a gente... Pode passar, Bru. A gente tem o gráfico, obtido através da plataforma de análise BEV, que demonstra alguns dados interessantes referentes ao McDonald's. Observando o gráfico, é possível observar que o Mac ele tem uma diferenciação menor do que sua relevância, e isso indica traços de uma marca acomodada, digamos assim. Nesses cenários, as razões dominantes para a adesão de produtos são geralmente o preço e a conveniência, onde os consumidores eles acabam comprando por inércia. Pode passar, Bru. Analisando esse outro gráfico, que mede a força no eixo Y e a estatura da marca no eixo X, é possível concluir que a marca ela é enquadrada como um mercado de massa, ilustrando novamente que a empresa acabou se acomodando com a sua posição de líder e deixou de investir em ações inovadoras de consumo. E desse modo, o McDonald's ele acaba perdendo a sua capacidade de diferenciação potencial, algo que acaba afetando diretamente a sua força. Isso ilustra que, por venderem por inércia, os consumidores eles podem a qualquer momento optar por marcas concorrentes, e mais inovadoras. Nesse quadro que está aparecendo, existem 4 quadrantes. O primeiro são para marcas com força e relevância baixa, que geralmente são para marcas novas, que demandam um alto investimento para elas não ficarem estagnadas e passarem despercebidas dentro do seu segmento, O segundo patamar é para marcas com força elevada e relevância baixa, que geralmente são as marcas de luxo. Nessa dimensão, as empresas elas são consideradas líderes em potencial. E o terceiro quadrante, que a gente pode observar que é subdividido em 2 frentes. No caso do McDonald's que a gente está analisando, ele se enquadra
capacidade de diferenciação, que é o ponto vermelhinho que tem aí. Estabelecendo no mercado como um mercado de massa, né, uma marca de massa que tem altos lucros, porém tem um potencial baixo. E tem o quarto quadrante também, que são para marcas que elas não conseguem elevar sua diferenciação potencial e acabam se tornando marcas declinantes, né? Nessa dimensão, a gente tem marcas que já foram líderes, mas que em certo momento deixaram de investir em inovação e acabaram passando a ser vistas como ultrapassadas, digamos assim. Em uma análise breve, mas importante, né, é preciso pontuar alguns dados da ascensão da marca para que seja possível a gente realizar alguns mapeamentos da percepção dos consumidores, né? O gráfico da base de dados da BEV afirma que a capacidade de diferenciação potencial da empresa é baixa e, através da análise geral de dados obtidos através da rede social, é visto que há anos ela vem readequando a sua postura em decorrência da perca da sua unanimidade por conta da sua principal concorrente, que é o Burger King, né? Que apresenta um marketing super inovador, autêntico, né? E em relação ao Burger King, não foi possível localizar na base de dados da BEV, né, informações relativas, né, à rede fast food, mas através... Pode passar. Isso, obrigada. Mas através da base de dados da BTG, foi possível traçar algumas análises interessantes também. Enquanto o McDonald's ela possui um perfil comercial mais conservador, né, evitando se envolver em polêmicas ou se posicionar em situações críticas, o Burger King ela adota uma postura totalmente diferente, sendo totalmente parcial, né? Nós vemos muitas campanhas publicitárias, existem vários exemplos, né? E isso acaba refletindo totalmente na receita líquida, que cresceu aqui no Brasil cerca de 37,9%, e isso dá mais ou menos 665 milhões, né? O McDonald's, apesar de crescer menos que o Burger King, continua sendo líder do segmento, como já falado anteriormente, né? Entretanto, basta uma rápida pesquisa por Burger King versus McDonald's nas redes sociais, que se percebe como o BK tem usado como vantagem competitiva seus posicionamentos, comunicando através de ações publicitárias toda sua autenticidade, né? Dizendo vantagem competitiva, segundo a teoria de Michelle Porter, é a vantagem difícil de imitar, única, que é sustentável ou superior à competição e que consegue ser aplicável, né, a múltiplas situações. E analisando a estratégia do Burger King, a gente consegue perceber que a presença em eventos como a parada LGBTQIA+, e posicionamentos principalmente politizados, põe em prática muitos desses itens que foram apresentados, né? Isso faz com que o BK consiga fidelizar os seus clientes e traz uma dúvida para o mercado competitivo dos fast foods, que é aquela pergunta, né? Afinal, qual o lanche é melhor? Como muitas questões que existem no mundo, talvez essa resposta nunca seja respondida, e essa é a graça que acho que todo mundo acaba vendo, né? A única certeza que a gente tem é que sempre existirão os fãs fiéis do McDonald's, os fãs fiéis do BK, e que vão defender até o fim as suas preferências, né? Agora o Luiz ele vai falar sobre a relevância da marca, que, como eu disse anteriormente, juntamente com a diferenciação, medem a força de uma marca. Principal indicador de crescimento futuro, segundo a obra Administração de Marketing, de Kotler e Keller. Obrigada. Bom dia, professor. Conforme a Laura comentou, a relevância juntamente com a diferenciação são os dois indicadores que indicam a força da marca. A relevância tem como definição quão apropriada e significativa uma marca é para os consumidores. Ela impulsiona a avaliação da marca. É o grau de adequação da marca para os consumidores. O que torna a marca do McDonald's tão relevante para o consumidor? Primeiramente, não importa onde você esteja no mundo, pode ter certeza que quando você entrar no McDonald's, você vai ter uma experiência familiar do seu país, no que diz respeito ao cardápio, embalagem
a apresentação do restaurante em si, e o marketing da empresa é muito parecido globalmente falando. Um segundo ponto que torna a marca relevante é uma adaptação às necessidades dos consumidores. Eles entendem que é vital para os negócios adaptar às necessidades dos clientes. Eles começaram a oferecer opções mais saudáveis, visto que a saúde alimentar começou a ser um assunto bastante frequente na mentalidade dos clientes. O McLanche Feliz, por exemplo, ele começou a oferecer maçã picada no lugar da batata frita. Tem também produtos regionais que atendem gostos locais. O McDonald's da China, por exemplo, ele oferece coxa de frango. A gente está acostumado aqui no Brasil ter só o KFC com uma coxinha de frango, mas na China ele é um carro-chefe lá, porque é um produto bastante consumido no país local. Essa é uma característica grande da marca McDonald's em relação ao consumo local. Pode passar, Bruno, por favor. A estima é uma medida que nos leva ao quanto que os consumidores do McDonald's são tão leais à marca. Apesar dos escândalos de assédio, jornadas de trabalhos irregulares e a qualidade dos lanches oferecidos, os consumidores do McDonald's não deixam de consumir o produto. E tal fato pode ser explicado pela afetividade e a experiência que eles possuem com a marca, sinalizando momentos ímpares nesse relacionamento. Em recente ação, o Burger King estimulou seus consumidores a comprarem um lanche na lanchonete do Palhaço ou em outros estabelecimentos, tudo isso devido à pandemia. Em menos de um dia, o post acumulou 131 mil curtidas e 30 mil comentários no Twitter, com a maioria esmagadora elogiando a atitude da rede de fast food. O Burger King ainda encerra o post com uma mensagem ao McDonald's: comprar um Whopper é sempre melhor, mas pedir um Big Mac também não é uma coisa ruim. A estima, juntamente com a categoria conhecimento, demonstra uma marca amplamente conhecida, mas que se distanciou em algum momento do seu consumidor. E é por isso que no próximo slide entraremos nessa categoria, a de conhecimento, e vamos explicar o que realmente os consumidores da líder dos fast foods têm como entendimento, pensamento e associações relacionados à marca. Como o Bruno falou, o conhecimento ele anda junto com a estima, e aí eles formam a reputação da marca, né? E nesse sentido, o conhecimento, ele é mais do que o tradicional conhecimento de uma marca. Ele mede se há um verdadeiro entendimento entre os pensamentos, sensações, imagem e experiências associadas à marca. Resumindo, o quanto os consumidores se sentem familiarizados com a marca, né? Segundo, me fugiu o nome aqui, segundo o Roberto Gimpin, o diretor de planejamento e marketing da Arcos Dourados, que é a empresa que opera as franquias do McDonald's no Brasil, o McDonald's ele se beneficia dessa ascensão da classe, da ascensão das classes, porque é possível encontrar todo tipo de pessoa lá, seja a família, seja o executivo, o estudante, o prestador de obra, ele é acessível a todas essas categorias de pessoas, né? Na pesquisa realizada pela Opinion Box Insight, nós conseguimos perceber que o McDonald's ele é conhecido e lembrado pelos consumidores. A gente já tem aqui, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver o conhecimento de marca. E aí é visível que o McDonald's é a marca mais conhecida e ela é mais lembrada espontaneamente pelas pessoas, pelos consumidores. No segundo slide, a gente consegue perceber que ele também é o mais consumido, que mais as pessoas brigam, mas a diferença entre ele e o Burger King é pequena, não é muito grande. Considerando aqui o NPS e o nível de satisfação, o McDonald's ele perde para o Burger King. No McDonald's ele fica com 48%, enquanto o Burger King ele fica com 55% no nível de satisfação, quer dizer, no nível de NPS. Né?
A Opinion Box também avaliou o vínculo emocional do consumidor com as marcas, o que eles chamam de CEV de marca, o Customer Emotional Value. Aí nessa metodologia é perguntado aos clientes como eles se sentem em relação a 5 pares de emoções em uma escala de 0 a 10. O indicador resulta das respostas a estas 5 perguntas e varia em uma escala de 0 a 100. Classificou o consumidor de hater a lover da marca. Como é possível perceber pelo gráfico aqui, as marcas elas ficam muito próximas, né? Mas ainda assim, o Burger King ele fica à frente do McDonald's. Então, é possível perceber que o McDonald's, apesar de ainda ser a líder no mercado, ainda líder do segmento, ela vem perdendo grande espaço para o Burger King, até devido à falta de posicionamento da marca. Como o Burger King ele investiu nesse posicionamento em temas importantes, o McDonald's ele não faz isso, ele está perdendo um pouco desse padrão para os outros. Né? Então, como é possível perceber, a marca ainda possui grande consideração pelo público, porém, ela precisa encontrar meios de se manter relevante, se manter bem definida para o público, consumidores. Pode passar, Bruno. Bom, gente, foi isso. A gente agradece a atenção e bom final de semana a todos. Valeu!